Tudo começa em uma escola, em um dia normal. Lá podemos ver um cara conversando com alguém chamado Dowan. Ele pergunta se ele está jogando de novo, e ao mesmo tempo, outros meninos também zombam de Dowan pelo mesmo assunto. E um deles diz a ele que ele é um otaku gamer. Também podemos ver todos os gadgets que Dowan tem em sua mesa. Mas acontece que ele faz tudo isso pelos mesmos garotos que zombam dele. Ao mesmo tempo, percebemos que Dowan é um vai-vem de videogames, mas ele não gosta de fazer isso. Enquanto Dowan faz seu trabalho, alguém lhe diz que ele é muito bom no que faz. E quando ele se vira para ver quem é, ele percebe que é uma linda garota chamada Erin. E enquanto prepara seu celular para jogar, ela diz a Dowan que, apesar de tentar várias vezes, ela não tem sido muito boa em videogames. Naquele momento, Dowan percebe que a garota está jogando um jogo chamado Life Game, mas a menina só está jogando isso porque fez uma aposta com as amigas, e o vencedor será aquele que conseguir somar mais pontos. Mas atualmente ela está em último lugar, embora ela tenha se esforçado muito. Então Dowan diz à garota que ele pode jogar para ela, mas ela diz a ele que não, pois ele parece muito ocupado com todos aqueles aparelhos em sua mesa, e por algum motivo, ela quer ganhar a aposta por conta própria. Então, para manter a conversa viva, Dowan tenta simpatizar um pouco com ela, falando com ela sobre um ditado que diz: "A vida é como videogame. Portanto, tudo o que você tocar vai te ensinar algo importante na vida." Mas a garota, em um tom levemente zombeteiro, diz a ele que não significa isso. E Dowan tenta continuar a conversa, mas de repente alguém interrompe, e é uma amiga de uma garota que diz para ela descer para comer, pois todos já desceram. Então a garota vai embora, e apenas deseja boa sorte a Dowan com o que está fazendo. Então Dowan fica com o coração partido porque pensou que teria uma chance com a garota, mas acabou não tendo. Além disso, ele reconhece que era um absurdo, já que a garota nem sabe o nome dele. Mas então, a garota rapidamente se vira e diz: "Obrigada por tudo, Dowan." E isso deixa Dowan completamente paralisado pelo fato de a garota saber o nome dele, pois era algo que ele não esperava. Mas um evento interrompe o momento glorioso de Dowan, e esse é um dos personagens que ele está encarregado que acabou falecendo. E como punição ao personagem por ter morrido, ele perdeu uma espada colecionável que parece ser único. Então Dowan fica bastante nervoso porque parece que essa era a arma favorita do menino, chamado Chulwu. Dowan, naquele momento, está esperando que o dono do personagem não descubra, ou então ele ficaria furioso, mas surpreendentemente ele é atingido pelo próprio dono do personagem. Mas Dowan, para amenizar a situação e Chulwu não bater nele de novo, diz para ele não se preocupar e que ele lhe dará seu celular com suas armas colecionáveis, mas por favor, não fique com raiva. E Chulwu imediatamente muda de humor e diz a Dowan que ele deveria avisá-lo antes de bater nele, mas em todo caso, isso não vai livrar o pobre menino da culpa. Então ele prepara sua mão e começa a bater em Dowan novamente, e enquanto isso ele pensa em como Chulwu é como alguém de um videogame que só tira vantagem dos fracos, para provar sua força e habilidade, e que ele não passa de um miserável. De qualquer forma, Dowan sofreu uma surra severa de Chulwu, e ele diz a Dowan para fazer certo da próxima vez, e ele lhe dará uma semana para devolver a espada que perdeu devido à sua falta de responsabilidade. Dowan protesta sobre como Chulwu pensa que em uma semana será possível obter aquela espada. Naquele momento, Chulwu responde que parou de prestar atenção no celular porque estava conversando com a menina chamada Erin, e que nesse caso terá que lhe dar uma motivação melhor. Portanto, se o garoto não lhe devolver a espada dentro de uma semana, então ele vai despir Dowan na frente de Erin e dar-lhe uma surra frenética. É quando chegam alguns amigos do agressor e começam a conversar sobre outros assuntos, e enquanto isso Dowan é deixado caído no chão. E tudo o que ele faz é amaldiçoar o jogo e seu trabalho, já que ele adora videogames e se autodenomina um otaku de videogame. Em uma nova cena, Dowan está em seu quarto e estamos nas férias de primavera. Então ele se sente muito confortável, já que não verá aqueles colegas de classe por alguns dias. Ele vai aproveitar o fato de que sua mãe está viajando para o exterior e ele está sozinho em casa. Isso vai dar a ele tempo suficiente para brincar o quanto quiser. Dowan está bastante relaxado, e o motivo é porque ele tem uma conta de nível máximo no jogo Roster RPG, o mesmo jogo em que ele precisa recuperar a espada de Chulwu. O problema é que esse cara parou de jogar esse jogo porque ficou muito fácil para ele desde que atingiu o nível máximo. Mas, surpreendentemente, Dowan lê as novas notas de atualização do jogo e percebe que agora há um novo limite de nível e a dificuldade do jogo aumentou. E não apenas isso, agora a probabilidade de obter itens lendários diminuiu significativamente. Isso deixa Dowan um pouco desesperado, mas ele está pronto para jogar por sua conta. Depois de 18 horas consecutivas, mal conseguiu avançar um pouco.
Já se passaram 37 horas consecutivas de jogo, e Dowan está muito chateado porque não consegue encontrar nenhum item que valha a pena. Então ele começa a descontar sua frustração no monitor do computador, enquanto protesta que eles diminuíram a probabilidade de deixar cair esses itens. Mas ele logo percebe porque os programadores do jogo fizeram isso. Eles lançaram um pacote de caçador que inclui um aumento na experiência, mas também multiplica a probabilidade de encontrar itens lendários em 5. Em poucas palavras, eles fizeram o jogo pagar para ganhar. Após 60 horas de jogo, Dowan ainda está em sua busca desesperada por um item lendário, mas ele ainda não o encontrou, apesar de gastar todos os recursos do jogo para encontrar o item que procurava. Mas tudo foi em vão, e Dowan já se sente exausto. Já se passaram 144 horas de jogo e o menino continua com sua missão, mas seu único problema é não encontrar o item, mas também está demorando muito para matar um único NPC. Aliás, ninguém quer estar em grupo com ele porque o nível dele é muito baixo. Neste momento, Dowan já está se acostumando com a ideia de ficar nu e ser espancado na frente de Aaron, e também o pacote do caçador que ele comprou com dinheiro tem apenas 8 minutos restantes de atividade. Então Dowan já dá como certo o que o espera quando ele voltar para a escola. Enquanto ele lutava contra um chefe de nível superior, e justamente quando esse chefe ia dar golpe final contra seu personagem, um jogador super poderoso aparece, e um golpe mata o chefe e oferece uma partida para Dowan. Dowan não ia deixar passar essa oportunidade, então obviamente agradeceu ao outro personagem por concordar em avançar com ele. Ele passa algum tempo jogando, e finalmente Dowan consegue encontrar a espada do Rei do Fogo que tanto procurava. Mas ele logo descobriu que, na verdade, encontrou outra espada chamada Espada do Deus do Fogo, que é uma arma de nível divino. Dowan comemora porque acha que, graças a todo o esforço que fez, aquela semana não foi em vão, e até pensa em vendê-lo em uma loja do jogo. Mas logo ele decide dar a espada do Deus do Fogo para o personagem que o ajudou. E Dowan, por outro lado, ficaria com a espada do Rei do Fogo, já que é aquela que ele tem que voltar para Chulwo. Depois disso, Dowan sente-se bastante calmo, mas ao mesmo tempo muito cansado, e com os olhos quase perto de si. Então ele decide dormir para voltar para a escola no dia seguinte, mas quando está prestes a se levantar da cadeira, ele desmaia sem controle do corpo. Por falta de sono, falta de nutrientes e consumo exagerado de cafeína estão se manifestando naquele momento. Dowan acha que vai morrer, então aproveita seus últimos segundos de vida e se despede da mãe e pede que ela não fique muito chocada quando chegar em casa. Ele também acha que é muita idiotice dele ter morrido por ser um obturador de videogame. Ele também se lembra de Chulwo e o amaldiçoa. E ele também acha que se soubesse que isso ia acontecer, pelo menos ele teria escrito um testamento. Ele logo percebe que seus pensamentos não pararam. Então ele se pergunta se está realmente morto. De repente tudo escurece, e então surge uma janela como se fosse um jogo, que o acolhe e avisa que a classe do personagem será decidida após a qualificação da personalidade. Então a janela faz a análise e determina que Dowan é um jogador de jogo na classe normal. Também menciona que um evento de busca foi acionado e se ele deseja participar, mas Dowan está bastante confuso e não entende absolutamente nada do que está acontecendo. Então esta janela diz a ele que a missão foi aceita mentalmente, então o evento foi iniciado e ele aparecerá nas coordenadas que o administrador definiu. De um momento para o outro, Dowan aparece novamente na sala de aula justamente quando Aaron diz adeus a ele antes de comer. Então Dowan está confuso e assustado ao mesmo tempo, mas parece que a dimensão pode ser alterada, já que Aaron agora reage de forma diferente, e percebe que a expressão de Dowan é bastante assustadora. Ao mesmo tempo, Dowan continua se perguntando o que poderia estar acontecendo, mas para ele é ridículo que isso seja um sonho, e uma janela aparece na frente dele novamente, mostrando todas as informações sobre ele, e vemos que ele é nível 1, e não possui nenhum tipo de poder ou habilidade. Mas Dowan não consegue acreditar que até mesmo em um videogame, ele apareça como um jogador de chule, desde que ele odeia fazer esse tipo de coisa. Logo uma janela pop-up aparece dizendo que o efeito de sua função está sendo ativado, e isso preocupa Dowan, pois ele não tem ideia do que aquela janela está dizendo. Assim que o efeito estiver ativo, ele também informa que toda a experiência acumulada do jogador em outros jogos serão vinculadas a ele. O que significa que se esta janela estiver falando sobre toda a experiência de todos os jogos que ele jogou como um gamer, isso seria uma grande quantidade de experiência. Mas mais uma vez chega Chulwo, e a cena se repete, mas Dowan fica chateado e culpa ele por tudo o que está acontecendo com ele. Nisso,
Chulwo fica surpreso porque não gostou da maneira como Dowan respondeu a ele, nem gosta do jeito que ele está olhando para ele. De qualquer forma, Chulwo começa a bater em Dowan severamente novamente, mas o protagonista está confiante de que não vai doer porque ele está em um sonho. Mas, para falar a verdade, dói muito, e Chulwo continua batendo e contando que ele vai continuar batendo nele até que ele não esteja mais com raiva. Nesse momento, Arin chega para pegar seu telefone de volta e se depara com aquela terrível cena, enquanto Dowan é humilhado e espancado na frente da garota de quem gosta. Então Arin tenta parar Chulwo, mas ele a provoca e puxa seu cabelo. Ele pergunta a ela se ela ficou louca em fazer isso só porque todos os meninos dizem que ela é bonita. A cabeça de Dowan começa a ser invadida rapidamente por centenas de pensamentos sobre como ajudar Arin, e ele acha que não pode fazer nada. Mas em um instante, e quando Chulwo vai dar um tapa em Arin, Dowan se levanta com coragem e ataca Chulwo, mas ele consegue parar o punho e contra-atacar com seu punho para bater brutalmente no rosto de Dowan. A janela aparece novamente, indicando que toda a experiência foi calculada e rapidamente sobe para o nível máximo de experiência, sendo promovido à classe heróica, e que ele desbloqueou uma habilidade chamada Golpe Devastador, e em questão de milissegundos, Dowan ativa essa habilidade e consegue encerrar a luta ao derrotar Chulwo. Tanto Arin quanto Dowan não conseguem acreditar no que acabou de acontecer, mas a janela aparece novamente com uma mensagem interna que foi enviada por alguém para Dowan, e diz para não entrar em pânico, pois esse é um presente pelo favor que ele fez. Naquele momento, Dowan lembra que se trata daquele jogador que estava com ele no grupo e a quem Dowan havia dado a espada do Deus do Fogo. Mais uma vez, a janela informa que ele recebeu 200 pontos de experiência por derrotar Chulwo, o monstro, e os pontos foram adicionados à sua experiência total. Então foi quase completo, e junto com aqueles 200 pontos que acabou de ganhar, conseguiu completar o máximo de experiência. Então ele foi promovido ao posto de obturador secreto, e embora apareçam textos dizendo que suas estatísticas aumentaram ao máximo, Dowan não conseguia acreditar no que estava acontecendo. No final, Dowan cai no chão, enquanto Arin, surpresa, pergunta onde ele aprendeu tudo isso. A garota também percebe que Dowan levou um forte golpe na cabeça, então ela sai correndo para chamar o enfermeiro. E Dowan se pergunta se tudo isso está acontecendo por causa daquele golpe em sua cabeça e pelo fato de ele ter viajado no tempo. Mas tudo isso o lembra de um livro que ele havia lido há algum tempo e que se chamava Fantasias de um Jogo. E é típico livro de jogo, onde o personagem principal é super forte e destrói a todos. Ele também dá uma olhada em todas as suas estatísticas e fica surpreso ao ver que há tantas delas e que estão todas no máximo. No entanto, outro texto aparece dizendo que os efeitos do alcance do obturador secreto serão aplicados em breve, e Dowan fica surpreso ao ver que ainda há mais. Bem, o rank de obturador selado faz jus ao seu nome, porque agora todo o seu poder e experiência serão selados, e tudo será reduzido a 1. A razão é porque Dowan se tornou tão poderoso que teve que ser nerfado. Então Dowan fica muito chateado porque não tinha ideia de que isso iria acontecer e se soubesse, teria deixado Chulwo bater nele. Agora Dowan é iniciante novamente e também aparece outro texto parabenizando-o por ter derrotado o monstro Chulwo e como recompensa ele recebeu uma chave de ouro. Tudo isso era sobre a missão que Dowan havia aceitado desde o início e nada mais do que uma missão. De qualquer forma, ele recebeu uma chave de ouro. Então Dowan sai da sala de aula e os amigos de Chulwo o observam enquanto conversam sobre o que aconteceu. Certamente eles não viram nada, mas aparentemente já havia rumores na escola. Como segundos antes havia saído da sala, Chulwo estava xingando todos a caminho de casa. Mas de qualquer forma, Dowan estava caminhando enquanto via a chave de ouro que havia conquistado, e à primeira vista, parecia uma chave comum. Então ele decide não dar tanta importância e coloca a chave no bolso e vai para casa. Mas também quer descobrir a identidade do administrador que lhe deu essas habilidades. Então ele começa a falar um pouco alto para tentar se comunicar com aquele administrador que Dowan suspeita ser o jogador que conheceu antes. Mas parece que ninguém o está ouvindo, e uma nova mensagem aparece dizendo que Dowan será convidado naquela noite e ele deve aceitar a missão. E assim que terminar, ele deveria se sentar. Mas Dowan nem sabe o que está falando, além de que ele pode aceitar a missão. Mas ele não tem ideia para onde vai. Naquele momento, um menino que caminhava na direção oposta colide frente a frente com Dowan. Como resultado desse golpe, o nariz do menino quebrou. Então Dowan fica preocupado e diz a ele que ele irá procurar ajuda para curá-lo.
Mas este menino agradece e diz que não é necessário porque ele se sente bem. Então Dowan diz a ele para ter cuidado então. Ao mesmo tempo, alguém chama por Dowan, e é um homem chamado Jae-min, que diz a Dowan que tem algo para falar, e comenta que se encontram aqui. Então Dowan pergunta se ele começou a jogar também, mas Jae-min ri e diz que não joga nenhum jogo. Pelo contrário, Jae-min diz a ele que conseguiu ver tudo o que aconteceu. Ele viu como Dowan derrotou Chul-woo. Agora tudo faz sentido para Dowan, pois ele lembra que Jae-min estava lá quando Chul-woo estava batendo nele. Naquele momento, Jae-min pergunta a Dowan se seu conceito é de um fracote com poderes ocultos. O loirinho se aproxima dele com muita confiança e com um toque amigo no peito, convida Dowan para sair naquela mesma noite para um clube com algumas garotas. Então Dowan se lembra de sua nova missão em que teve que aceitar e escolher um assento. Agora que tudo faz sentido, Dowan acha que Jae-min não está falando com ele. Então o protagonista pergunta para Jae-min se essas palavras estão sendo direcionadas a ele. O menino responde dizendo que se ele está vendo alguma outra pessoa além dele. Naquele momento, Dowan pensa seriamente em aceitar a missão ou não, já que o nome da missão lhe dá um mau pressentimento. E Dowan decide rejeitar o convite. Como consequência, outra mensagem aparece dizendo que ele receberá uma penalidade por ter rejeitado a missão. Como resultado, uma dor forte aparece no corpo de Dowan, e é tão insuportável que ele não consegue deixar de gritar, ao mesmo tempo que outros meninos, amigos de Chul-woo, chegam, e eles pensam que talvez Chul-woo tenha batido nele no banho. O fato é que Dowan terá que suportar essa dor por mais 59 minutos, a menos que aceite a busca. Então, obviamente, Dowan é forçado a aceitá-lo. Em uma nova cena, vemos uma rua da cidade, e vemos Jae-min que estava passando e encontra Dowan. E Jae-min pergunta por que ele mudou de ideia e decidiu vir, e Dowan responde com alguns pretextos. Mas mesmo assim, dentro de sua cabeça, ele sabia disso. Ele não podia suportar aquela dor nem por 60 segundos, muito menos iria suportá-la por 1 hora. Nesse momento, Dowan confessa que sente um pouco de medo e pergunta se ele tem certeza de que nada de ruim vai acontecer. E Jae-min responde com uma expressão muito assustadora que ele não deve se preocupar e que vai se divertir muito. Então ele decide fazer uma história onde seu avô o liga para deixar aquele lugar o mais rápido possível, mas de repente as meninas que eles esperavam aparecem. E entre elas, está uma que surpreendeu Dowan por causa de sua beleza. No final, Dowan decide ficar com Jae-min para poder ver aquela linda garota por mais tempo, mas ele se surpreende ao ver a grande quantidade de álcool que é servida na mesa, e também há muita comida. E Jae-min apenas começa a abrir a primeira garrafa de licor. Já faz um tempo, e Dowan e Jae-min ainda estão bebendo. Aparentemente o álcool acabou entrando em vigor na cabeça de Dowan, e Jae-min pergunta a Dowan sobre quanto ele aguenta beber. Então Dowan responde dizendo que não sabe, pois nunca ficou bêbado. Mas Dowan estava dizendo isso porque ele nunca havia bebido álcool. Acontece que Jae-min entendeu que ele é muito bom em beber e disse para ele não se preocupar com dinheiro e ele poderia pedir o que quisesse já que a conta era por sua conta. Dowan fica surpreso por Jae-min ser tão amigável com ele. Pouco tempo depois, outro garoto chega à reunião. E é sobre Yu. Trata-se de um menino que é pagador de carteira, ou seja, paga as contas dos outros. Dowan percebe que é o mesmo menino com quem ele havia colidido anteriormente. Mas Yu fez um comentário que aparentemente Jae-min não gostou nada. À primeira vista pode ser visto que Jae-min é bastante cruel com Yu. Naquele momento, Yu senta com os outros, e quando Jae-min ia servir uma bebida para ele, ele derramou a bebida nas calças do garoto e obviamente fez isso com toda a má intenção. Depois disso, ele zomba de Yu, mas Yu pede desculpas por usar calças brancas. Dowan percebe que este é definitivamente um caso de bullying. E agora está tudo claro. O menino não estava sangrando pelo nariz por causa daquele golpe quando colidiu com Dowan, mas sim porque segundos antes ele havia levado uma surra e bem dentro do banheiro de onde ele saiu, lá estava Jae-min. Então todas essas coisas invadem a cabeça de Dowan, e ele não consegue acreditar porque está ficando cada vez mais envolvido com aqueles bandidos que só quer evitar. Nesse momento, uma das garotas diz a Jae-min que ele deveria cantar, e Jae-min aceita sem hesitar, mas diz que vai cantar umas serenatas, e Yu deve dançar. Dowan já sabe da situação entre Jae-min e Yu. E obviamente Jae-min fará isso para humilhá-lo, mas uma das garotas diz a ele que ele não deveria convidar o garoto para dançar. No entanto, Yu é tão submisso que ele concorda em dançar, embora no fundo não queira. Nesse momento, Dowan diz a Jae-min que irá ao banheiro pois se sente um pouco mal. Enquanto ele está no banheiro, Dowan pensa que a única razão pela qual Jae-min não mexeu com ele é porque ele acha que Dowan é um perdedor com poderes ocultos. Mas na realidade, ele é um fracote sem poderes devido ao selamento
que fizeram com ele por ter atingido o nível máximo, e que é apenas uma questão de tempo até Jae-min descobrir, e então Do-won estará morto. Então ele teve a ideia de deixar aquele lugar o mais rápido possível. Já que ele já fez o que a missão pediu, ele já concordou em sair, então não deve haver nenhum problema se ele for embora agora. Mas assim que ele está saindo, ele se lembra de Yu, e de certa forma ele entende o que está passando. Então ele decide ficar, e ao chegar no local, percebe que as meninas estão no banheiro, e Yu está sem as calças. Ao ver isso, Do-won pergunta a Jae-min sobre as calças do menino, e ele maliciosamente diz que se sentiu ruim por ter derramado álcool sobre a calça do menino, então ele os está lavando. Mas a verdade é que ele os colocou em uma lata de lixo cheia de álcool. Então Do-won pensa sobre isso, mas decide agir de forma corajosa e bastante desafiadora. Ele diz a Jae-min para devolver as calças de Yu, mas nesse momento chega um homem gigantesco e muito musculoso que é amigo de Jae-min. Então Jae-min diz a Do-won para lembrá-lo novamente do que aconteceria com ele, mas Do-won mudou seu jeito e pediu que passasse o microfone porque ele quer cantar. Então aparece um texto dizendo que a quest foi aceita, e uma nova quest aparece, que é sobre bater na cabeça de Jae-min com o microfone, e ele tem apenas 30 minutos para fazer isso, e como recompensa ele receberá a chave de cobre. Enquanto Do-won lê a missão, ele fica completamente paralisado porque não tem ideia do que fazer. Também se ele não completar a missão, obviamente terá uma penalidade por ter rejeitado isto. E por falar em penalidades, Do-won não quer passar por isso novamente. E então todos estão reunidos à mesa, e Jae-min pergunta a Machon por que ele está coberto de sangue como se tivesse matado alguém. E ele responde que brigou com algumas pessoas no caminho para cá e que talvez tenha espirrado um pouco de sangue, enquanto Yu está deitado no chão segurando a perna pesada de Machon. Yu parece estar muito cansado, mas Machon avisa que se ele for para o chão, ele o destruirá com seus punhos. Depois disso, Do-won fica paralisado pela situação que está vivendo neste momento. Então Machon se levanta e olha diretamente para o rosto de Do-won e pergunta se é verdade que ele derrotou o Chul-woo. E Jae-min diz que sim, que ele é um homem. Mas Manchun fala que tudo o que vê é o rosto de um nerd. Enquanto isso, Do-won está em uma situação em que não sabe o que fazer, porque se ele fizer o que a missão pede, Machon e Jae-min o matarão. Mas por outro lado, se ele não completar a missão, a penalidade o mataria. De qualquer forma, o resultado final não é nada bom. E ele pensa que se pudesse usar apenas uma de suas habilidades, então ele completaria a missão, mas infelizmente todas as suas habilidades foram seladas. Naquele momento, Jae-min diz a Do-won que tem uma pergunta para ele. Então ele pergunta se ele tinha o poder de bater em Chul-woo, por que ele deixa os outros o tratar assim. E Do-won não sabe o que responder, mas Jae-min diz para ele não se incomodar em responder, já que ele o convidou para aquele lugar, porque tem algo importante para lhe contar. E isso é, que Jae-min pede para o protagonista ficar junto com ele, mas Do-won rapidamente pensa que talvez seja porque Jae-min gosta de homens. Mas o que Jae-min realmente quer dizer é ser amigo e se juntar à sua gangue de bandidos e também assumir Gwan-ak. Ele também fala sobre os benefícios que ele teria se ele se juntasse a eles, que seriam álcool, drogas, subordinados, dinheiro e garotas e muitas outras coisas. Além disso, se Do-won apertar a mão de Jae-min, isso significa que ele não deve mais ser tratado como um nerd, mas agora fará parte da gangue de bandidos. Mas Jae-min diz a ele que não precisa responder agora, então ele vai dar a ele algum tempo para pensar sobre isso. Enquanto isso, Do-won pensa que deve ser um sinal de Deus para ele mudar seu estilo de vida, e agora ele pode ser um menino popular e admirado. E enquanto ele pensa nisso, Yu diz a ele que ele encontrou uma chave de ouro quando eles colidiram antes na escola. E Do-won agradece porque ele nem se lembrava dessa chave. E Yu aproveita a situação para dizer a ele que não é conveniente para ele ser parente de Jae-min. E Do-won pergunta por que ele disse isso. Então Yu diz a ele que apesar de tudo, está claro que Do-won não é um menino mau. Então, mais uma vez, Do-won fica em dúvida, e ele tem apenas 3 minutos para completar a missão, e isso coloca ainda mais pressão sobre ele. Mas Do-won, no final, prefere sofrer a penalidade do que ter que voltar para sua vida como um nerd e ser tratado como tal. Então ele age discretamente como se tivesse recebido uma ligação, e sai do local para esperar o que está vindo para ele, que é sua penalidade. A história nos conta sobre um ditado que diz: quando um elefante está prestes a morrer, ele se afasta
afasta de seu rebanho e morre sozinho. E é exatamente isso que está acontecendo com Doan, que está na sala principal do local sofrendo muito por causa da punição que está recebendo por não ter concluído a missão. Mas ele só tem 30 segundos de sofrimento restantes, então ele não planeja desistir, pois o pior já passou. Enquanto isso, os meninos continuam curtindo a festa e Machon pede uma música em especial já que o álcool já subiu a cabeça, então ele quer cantar agora. Por outro lado, vemos Jaemin indo para o banheiro, pois queria se aliviar, e de repente ele é atacado por Doan, que o acerta bem na cabeça com o microfone. Ele também diz a Jaemin que nunca apertará a mão dele. Imediatamente, Jaemin fica caído no chão e totalmente inconsciente, e de repente aparece a janela dizendo que a missão foi concluída. E enquanto Jaemin está deitado no chão, Doan diz a ele que é melhor viver como um jogador de videogame do que ser uma escória como ele. Doan rapidamente pensa em esconder Jaemin, onde ninguém poderia encontrá-lo e fugir do local, mas ele se lembra de Yu, e Doan também quer ajudá-lo. Então ele teve uma ideia, que o telefone de Jaemin caiu no chão. Então Doan começa a escrever para Machon sobre como ele canta horrivelmente. E ele também diz a ele que ele é um porco, e ele tem que aceitar que é um perdedor. A princípio, Machon pensa que realmente é Jaemin, então ele não hesita em sair correndo procurando ele para destruí-lo. E por outro lado, Doan está fazendo suas coisas, e de repente Machon chega e percebe tudo o que está acontecendo. E de repente uma missão surpresa é ativada, que avisa que devido à provocação do jogador, o chefe Machon agora está furioso, e a luta está prestes a começar. Naquele momento, Machon chuta Doan com força, e o manda para longe. E Machon o agarra pela gola enquanto diz que Jaemin não manda mensagens quando está bêbado. Nisso, ele pega Doan de surpresa, e desfere golpes fortes em Doan, enquanto protestava porque ele traiu Jaemin. O grandão se vira para olhar para Jaemin e percebe que está inconsciente, e também percebe que foi porque Doan usou o microfone para acertá-lo. Então Machon o chama de covarde e o joga contra algumas caixas que estavam naquele lugar. A situação é bastante grave e Doan está resignado a morrer, mas então a chave de ouro cai do bolso e Doan gostaria de usá-lo, mas não sabe como fazê-lo. Então a janela de habilidades aparece e Doan percebe que ele está no centro de todas as habilidades seladas. Doan insere a chave dourada na fechadura e a abre. Enquanto isso, Machon está ajudando Jaemin, e de repente Doan fala com ele pelas costas, dizendo-lhe que mesmo que seu corpo doa, se ele não lutar agora, não poderá mais ser chamado de homem. Então Machon se prepara para o segundo turno, e diz a Doan que é bom que ele ainda tenha um pouco de orgulho. O chefe começa a correr contra Doan, e está furioso agora, enquanto o poder do protagonista está elevado desde que recebeu um buff que o jogo lhe deu. Então, agora Doan entende que o jogo sempre quer colocá-lo em situações perigosas, pois quer mostrar a ele que os fracos também podem derrotar os mais fortes. De volta à luta, Machon e Doan estão prestes a se bater. Obviamente Doan planeja usar sua nova habilidade que desbloqueou graças à chave de ouro, que é chamado de Falcon Strike, mas bem no último segundo quando ele iria ativá-lo, descobriu-se que Doan não tinha mana suficiente para desbloquear a habilidade. Imediatamente, Machon acerta o rosto de Doan e novamente o manda voar pelo ar. E Doan acha que foi uma jogada muito troll do jogo. Mas então ele lembra que também conseguiu uma chave de bronze quando completou a missão, depois de acertar Jaemin na cabeça. Então agora ele planeja encontrar essa chave, já que talvez seja a solução para o problema dele. O problema para Doan é que ele precisa encontrar uma maneira de escapar de Machon. Então ele surge com um plano muito inteligente. Por sorte, Machon o pegou pela roupa para jogá-lo no ar novamente, e Doan aproveitou a situação para chamar o elevador com uma das mãos. Quando o elevador chegou ao andar onde estavam, Doan começou a gritar: "Todo mundo atacar o porco!" Obviamente, isso distraiu Machon, e foi o momento perfeito para Doan escapar. Então ele corre pelo corredor em direção ao banheiro, já que foi lá que ele completou a missão anterior, e provavelmente a chave está em algum lugar. Enquanto Machon o perseguia, Doan cai ao chão. E em menos de um segundo, aparece a janela dizendo que ele recebeu a chave de bronze por ter completado a quest, e também essa chave pode ser usada para melhorar o desempenho de algum jogador em atributos. E a chave cai bem ao lado de Doan, e sem hesitar, ele utiliza a chave para abrir uma fechadura que apareceu em suas estatísticas e aumenta sua taxa de mana. Sendo esta a situação,
Dowan se prepara mais uma vez para usar sua habilidade e finalmente consegue. Bem, com um único golpe, ele consegue acabar com Machon. Mas o pequeno momento de glória de Dowan termina assim que Jae-min aparece no corredor, tendo acabado de acordar. E coincidentemente, também aparece o irmão mais velho de Machon, que se chama Manok, e ele chegou no local porque tinha ouvido falar muito dele e queria ver o que estava acontecendo. Ele percebe que seu irmão está caído no chão e, sem hesitar, ele culpa Dowan. No momento, a situação para Dowan não é nada boa, pois ele está entre a cruz e a espada. De um lado do corredor está Jae-min e do outro lado está Manok. E para adicionar, adiante aparecem mais meninos, que parecem ser membros do bando de Machon. E eles também saíram porque ouviram um grande estrondo e pensaram que era um terremoto, mas um deles percebeu que Machon estava caído no chão. Então Dowan pensa nas poucas chances que tem de vencer em uma luta que começaria muito em breve, já que suas estatísticas estão no chão devido à dura luta que teve contra Machon. Logo mais e mais meninos aparecem no corredor, e o pobre Dowan, mais uma vez, se resigna à morte. Em uma nova cena, vemos Yu que já está fora do estabelecimento e está a caminho de casa, mas ele pensa se está tudo bem em ter partido, e pensa em Dowan. Ele também lembra que Machon estava bastante furioso, porque sabia que não era Jae-min quem estava enviando essas mensagens, e que Machon foi procurar Dowan porque suspeitava que fosse ele. Então Yu limita-se a desejar-lhe boa sorte, e também confia que Dowan terá alguma estratégia para sair do lugar. Voltando com Dowan no corredor, e cercado por bandidos, Jae-min o questiona sobre o motivo de ter batido em sua cabeça, e também avisa que não quer se tornar seu inimigo. Mas Jae-min, muito furioso com o ocorrido, prepara um chute para acertar Dowan. Nesse exato momento, chega um dos funcionários do local interrompendo a cena e alertando todos os presentes para deixar o local o mais rápido possível, já que aparentemente alguém chamou a polícia e também mandou os menores correrem e descer as escadas de emergência enquanto ele ganha algum tempo. Sem mais delongas, todos saem do local pensando na sorte que Dowan teve para não acabar como purê. Mas Jae-min, antes de sair, diz a ele que não vai esquecer tudo o que aconteceu e que ele não pense que vai deixar tudo assim. Em seguida, os bandidos vão embora, e Dowan pensa em como seria oportuno deixar o local agora, mas apenas naquele momento, Dowan desmaia. Devido ao acúmulo de danos de todas as lutas que teve naquele dia, e também ao cansaço e estresse. Em uma nova cena, Dowan finalmente abre os olhos e percebe que está com uma garota. Com uma daquelas garotas que já haviam estado com eles quando bebiam com Jae-min e Machon. Mas quando Dowan pergunta por que ela está lá com ele, a garota rapidamente o cala e diz para ele ficar quieto já que eles estão trancados em um banheiro feminino. Então Dowan, em voz baixa, pergunta a ela por que ele apareceu lá e, pedindo por favor, diz para ela explicar a situação para ele. Então a garota diz a ele que a polícia ainda está por perto, mas ela acha que eles não ousariam entrar no banheiro feminino. Enquanto isso, a polícia está questionando o funcionário que viu antes, que tenta evitá-los dizendo a eles que como eles podem pensar em menores de idade estarem no local. Mas um dos policiais pega o celular onde foi registrada a ligação recebida, e a voz de quem chamou a polícia é a voz da mulher. Então percebemos que foi a garota que está com Dowan quem fez a ligação, tudo porque ela havia encontrado Dowan lutando contra Machon e queria alertar a polícia para poder ajudá-lo, pois sabia o que estava por vir para Dowan por ter derrotado Machon. Dowan rapidamente agradece a garota pelo que ela fez e pergunta como ele pode retribuir o favor, mas a garota diz que não será necessário e se aproxima de Dowan dizendo a ele que ela o salvou, então ele deve conceder-lhe um desejo e se aproxima como se ela fosse beijá-lo. Em uma nova cena, vamos ao apartamento de Dowan, que está descansando, mas um telefonema de sua mãe o acorda e quando ele atende recebe um grito alto dela, porque sua mãe estava muito zangada, pois Dowan não a respondia há muito tempo. Então Dowan explica que ela não deveria ser assim só porque ele não respondeu por um dia, e que só teve um dia muito cansativo, então se deitou para descansar. Nesse momento sua mãe exclama: "Do que você está falando? Já que eles não se falam por 3 dias, mas de qualquer maneira, não importa já que Dowan pelo menos ainda está vivo." Então sua mãe diz a ele que ela tem que trabalhar e ela sai se despedindo. Dowan fica chocado porque não consegue acreditar que dormiu por 3 dias consecutivos. Mas talvez faça sentido já que o último dia que ele lembra é aquele em que ele lutou contra 3 bandidos, embora ele admita que o segundo foi um pouco mais fácil. Depois de tomar banho, Dowan se sente muito melhor e bastante encorajado a voltar para o game para saber quem é o administrador e perguntar a ele como funciona o sistema do jogo e muitas outras coisas. Mas quando ele tenta fazer login,
A plataforma do jogo não consegue encontrar seu ID e diz que ele não existe no sistema. Então ele percebe que o administrador removeu suas credenciais do jogo para evitar que Dowan tente contatá-lo, já que o real objetivo de tudo isso é Dowan descobrir por conta própria como o jogo e seu sistema funciona. Então Dowan recapitula tudo o que experimentou e percebe que descobriu 3 coisas relacionadas a como o sistema de jogo funciona. A primeira coisa é que o jogo parece ser um jogo do tipo RPG, e nesse caso, ele é um personagem. Existem também níveis, algumas estatísticas e algumas classes. E você também pode usar habilidades. A segunda coisa é que por algum motivo, o sistema classifica bandidos como monstros ou chefes, e quando eles são derrotados, o sistema lhe dá uma recompensa. E a terceira coisa é que as chaves podem ser usadas para desbloquear coisas novas que precisam ser feitas com melhorias de personagem. Então ele procura a chave de prata que ganhou quando derrotou Machon e percebe que com essa chave, ele pode desbloquear uma habilidade passiva selada. Nessa ordem de ideias, as chaves douradas desbloqueiam as habilidades ativas, as chaves de bronze desbloqueiam os status do personagem e a chave prateada desbloqueia habilidades passivas. E como informação adicional, ele sabe que se não aceitar uma missão, ele irá sofrer uma forte penalidade. Mas Dowan acha que o verdadeiro problema é que ele se tornou um inimigo de toda a gangue de Jaimin. E sendo esta a situação, então ele deveria pensar em qual seria seu próximo passo. Mas por enquanto, ele aproveitará as férias de primavera para pensar mais a fundo. Nesse momento batem na porta de seu apartamento, pois Dowan comprou comida para entrega porque estava morrendo de fome. E enquanto ele vai até a porta para abrir, uma nova missão aparece chamada. O menino se torna um homem. O objetivo é agradar a mulher que aparecerá em breve, pois segundo o sistema, ela quer estar com ele. E quando ele abre a porta, não era propriamente a empregada. Ao contrário, era a garota que o ajudou naquela noite no bar. E Dowan pergunta por que ela está na sua casa. E a garota responde que ele tem que realizar seu desejo como havia prometido. Então a garota se arruma e tira o moletom enquanto diz a Dowan para se arrumar e tirar a roupa. Mas Dowan está com muito medo porque não achou que a missão fosse séria e certamente deve aceitá-lo ou será penalizado. Além disso, Dowan nunca tinha feito isso antes, e a garota insistiu para que ele tirasse a roupa. Muito empolgado, Dowan começa a tirar a roupa, mas a garota pergunta se o resto de suas roupas está no quarto. Imediatamente, Dowan suspeita que não era o que ele esperava que acontecesse, e ela também diz a Dowan que ele deve desligar o aquecimento, pois está ficando muito quente. Naquele momento, Dowan pergunta o que ela está fazendo lá e como ela conseguiu o endereço do apartamento dele. E a garota diz a ele que conseguiu o endereço dele naquela noite, quando ela estava arrastando ele enquanto ele estava desmaiado, e que ela percebeu que no celular dele tinha um cartão de crédito com uma mensagem de seu endereço. Enquanto a garota conversa com Dowan, ela fica verificando as roupas dele e diz a ele que a única coisa que existe são roupas de nerd. Então a garota o convida para fazer compras. Isso não é exatamente o que Dowan esperava, pois ele havia entendido outra coisa devido ao objetivo da missão. Em uma nova cena, Dowan está com a garota no shopping, e eles estão realmente fazendo compras. Mas as roupas que a garota indicou a Dowan experimentar não é exatamente seu estilo, e ele se pergunta quem se vestiria assim. Nesse momento, a menina responde que já que ele vai ficar com ela o dia todo, deveria pelo menos parecer um menino rude, e não um fracote. Mas depois de um tempo, e depois de procurar mais roupas, Dowan consegue uma peça de roupa, e pergunta à garota como está, e ela responde que não é tão ruim assim. Então, a quest aparece novamente com uma segunda parte, e diz que ele deve convidar a menina para comer alguma coisa. Dowan então percebe que a missão deve ser concluída em partes e em ordem. Então ele prossegue e convida a menina para comer, e diz a ela que conhece um bom restaurante por perto, e a moça aceita o convite. Já faz um tempo, e os dois estão agora no restaurante, e 30 minutos se passaram, e eles não trocaram uma única palavra. Mas para quebrar o gelo, Dowan resolve perguntar o nome dela, e a garota responde que se chama Si-yeon, e Dowan diz a ela que é um nome muito bonito, mas a garota pergunta se tem mais alguma coisa que ele queira perguntar a ela. Então Dowan diz a ela que há muitas coisas que ele quer saber sobre ela, mas Si-yeon diz a ele que ele a conhecerá melhor em breve, já que eles vão se ver com mais frequência no futuro. Depois disso, a garota simplesmente se levanta da cadeira e diz a Dowan para se apressar, pois ainda falta algum tempo. Em seguida, outra parte da missão aparece dizendo a ele que deveria assistir a um filme com a garota. E de fato, Dowan cumpre o que a missão pede dele. Em seguida, outro objetivo aparece, e é que ele deve passar algum tempo sozinho com a menina enquanto bebem um café.
Uma quinta parte também aparece dizendo que ele deveria cantar uma doce canção para a garota, mas Dowan já começa a questionar por que essas missões não param de aparecer. Outra missão aparece dizendo para ele mostrar seus movimentos em um fliperama. Portanto, esta é a oportunidade perfeita e a ocasião perfeita para Dowan, já que ele já é muito bom em jogos, então ele entra no modo Deus e começa a jogar de forma impressionante. Enquanto isso, dois caras o observam e ficam maravilhados com seus movimentos incríveis, e até chegam a pensar que podem estar vendo a nova superestrela dos videogames. Nisso, os meninos decidem abordar Dowan para perguntar se ele quer fazer parte de um time de jogadores que joga aquele videogame, mas Dowan está distraído observando como Sieon observa alguns peixes empalhados. Então Dowan diz a Sieon que vai ao banheiro e que volta daqui a pouco, e 10 minutos depois ele sai com os braços cheios daqueles bichos de pelúcia e ele quer dá-los a Sieon. Ele a encontra e sai muito animado para dar a ela os bichinhos de pelúcia, mas antes de chegar nela, Dowan é abordado por um valentão que estava lá com outras duas garotas. E enquanto ele puxa o cabelo com muita força, ele pergunta a Dowan quem ele pensa que é para chamar o nome de Sieon com um tom tão apaixonado. E enquanto Dowan sofre muito pelo cara estar puxando o seu cabelo, esse menino começa a fazer diversão com os bichos de pelúcia que carregava nos braços. Mas Sieon, mais uma vez, implora por Dowan e diz ao menino para libertá-lo. Então sabemos o nome do menino, que é Sehun, e ele é vizinho de Sieon, embora eles não sejam muito próximos, mas se conhecem. Então Sehun perguntou a Sieon se ela conhecia aquele garoto e para desculpá-lo, já que ele não sabia. Então Sehun pergunta a Dowan quem ele é, mas Dowan fica quieto por um segundo e apenas naquele segundo de silêncio, Sieon diz a ele que ele é o namorado dela. E tanto Dowan quanto Sehun ficam surpresos, e a garota diz que é sério, e para ele sair já que ele interrompeu o encontro dela com Dowan. Então a garota pega Dowan pela mão e eles saem do local. E por outro lado, Sehun e seus amigos ficam surpresos porque não conseguem acreditar que esse nerd é o namorado de Sieon. A tarde está chegando, e Sieon avisa a Dowan que finalmente chegaram ao local, mas parece que Dowan já conhece aquele local por ser uma sauna. Mas a garota avisa ele que não importa o que aconteça, ele deve apenas segui-la. E ela o lembra que no final do dia, ele prometeu que estaria com ela o dia todo. E novamente surge uma nova missão que lhe diz que ele deve entrar com a garota, pois esse é o verdadeiro desejo dela. Então eles vão para o 7º andar, e Dowan percebe que a garota está procurando um quarto disponível, e ele começa a argumentar com ela por achar que eles estão indo rápido demais. Mas a garota diz a ele para não se preocupar, e que tudo o que ele precisa fazer é ficar parado e ela fará o resto do trabalho. Mas Dowan tenta persuadir a garota e diz a ela que os quartos estão fechados. E ele também pergunta a ela por que exatamente eles estão lá. E uma vez que eles passam pela porta, Dowan fica surpreso ao descobrir que todo o lugar estava cheio de gente, pois era uma reunião extraordinária de um grupo chamado Guanak. Nesse momento, alguém bateu em uma mesa pedindo silêncio na sala, e também diz que vai começar a Assembleia dos Bandidos do Guanaco. E como primeiro ponto a tocar hoje, eles vão falar sobre um assunto sério que está acontecendo em uma escola e também aconteceu em um bar, e é sobre uma pessoa muito perigosa que está causando tumultos por toda parte. Então ele aponta para sua TV e a foto de Dowan aparece, já que é realmente dele que eles estão falando. Mas parece que alguns dos presentes já tinham ouvido falar daquele menino que espancou alguns bandidos em um único dia, e que sua aparência não era muito assustadora. Enquanto essas pessoas conversam, Dowan se vira para olhar para Sieon bastante assustado e pergunta a ela o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, o líder daquela reunião pergunta a todos os presentes quem concorda em matar o suspeito, e todos os presentes levantam a mão enquanto Dowan assiste assustado. Um texto no jogo aparece rapidamente dizendo que em cadeia, um garoto se torna homem. Portanto, um verdadeiro homem aproveita a emoção de arriscar a vida enquanto escapa de crises desesperadoras em segurança.